Para conversar conosco, o senador José Aníbal, de São Paulo, que, como eu disse há pouco, assumiu, como suplente aí a vaga de José Serra no Senado Federal. José Serra está afastado por questões de saúde. Senador José Aníbal, um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Começo a nossa conversa falando sobre o teto do funcionalismo público, Nós conversamos recentemente e o senhor nos relatou que esse é um ponto que o senhor pretende levar para frente aí no Senado Federal, a discussão sobre os limites de pagamentos para servidores que muitas vezes extrapolam o teto constitucional. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Olha, de fato, eu, quando estive no Senado, em 2016, apresentei uma emenda constitucional, passou a ser a emenda constitucional número 63, motivado por notícias da imprensa, por cobrança de pessoas, cobranças por observações, por indignação, de ver o que ganham certos setores do legislativo, do judiciário, do executivo, e que vão muito além do que é o teto remuneratório estabelecido na Constituição, em espécie por mês, que é o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. São R$39 mil, que é um salário realmente para o setor público excepcional. Mas esse teto é transgredido sistematicamente. Foram tomadas algumas iniciativas em diferentes momentos, em 2002, 2003, 2005, para enquadrar o funcionalismo público federal, os agentes públicos federais, estaduais, municipais, no teto constitucional. Mas isso não conseguiu. Aquilo que foi feito, foram algumas mudanças, não conseguiram produzir esse resultado. Então, apresentei uma emenda constitucional. Eu até vou ler, porque é curtíssima. Nenhum agente público receberá de órgão ou entidade pública, em um mesmo mês, sob qualquer título, cumulativamente ou não, qualquer valor que ultrapasse o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aplicando tal, faz o detalhamento. Há apenas 4 exceções. Adicional de férias, 13º salário, que todo trabalhador brasileiro tem direito, ajuda de custo para remoção, pessoas que estão trabalhando no Amazonas, são transferidas para o Rio Grande do Sul, sobretudo isso nas Forças Armadas. E 4, diárias e transporte em viagem realizados por força das obrigações do cargo. E as férias, restrita a 30 dias por ano, vedada a venda de férias, a conversão em pecúnia. Então, de fato, foi uma proposta para fechar, não abrir exceções. A lei aprovada na Câmara é muito boa, mas ela tem 32 exceções, e é uma lei. O meu projeto é um projeto de emenda constitucional, e eu espero agora reativar esse projeto e fazê-lo andar na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro. Então, eu vou já, quando a comissão, e parece, tudo indica que semana que vem, começa a trabalhar mais presencialmente, eu vou procurar reativar e recolocar essa emenda em discussão, quem sabe, em votação. Boa sorte, viu, senador? Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Queremos desejar êxito aí nas suas atribuições como senador da República. Tem sido muito difícil mesmo, qualquer iniciativa, aprovar qualquer iniciativa nessa direção de limitar os salários dos marajás do serviço público, E no Senado, no Congresso, tem a primeira resistência. Eu não digo, nem me refiro a senadores e deputados, a resistência de funcionários que são beneficiados exatamente pelos supersalários, E ali eles próprios já começam ali a sabotagem. É impressionante isso. Mas eu queria perguntar ao senhor, senador, sobre
PSDB, na situação atual do PSDB. O senhor faz parte de uma geração que consolidou de maneira notável o PSDB, né, ao longo dos anos, inclusive, sobretudo em São Paulo, chegou à presidência da República, e agora a gente percebe ali uma certa pressão ou surgimento de lideranças novas, como é o caso, por exemplo, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E a gente está vendo aí que o partido o senhor inclusive é coordenador dessa iniciativa, né, das prévias partidárias, das prévias do PSDB. Eu gostaria de saber do senhor isso. O que é que o senhor acha dessa necessidade que é apontada inclusive por antigos militantes do PSDB de renovação, ou não? Ou acha que em time que se mexe em time que está vencendo não se mexe e que o partido deve continuar com as suas lideranças de sempre, disputando inclusive mandato presidencial? Olha, renovação nem sempre é trazer só gente jovem, né? É trazer gente experiente, gente com mais idade. Essa associação entre renovação e juventude, ela exclui um pouco. De fato, nós temos aí algumas figuras políticas novas no PSDB, algumas lideranças, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que não tem 40 anos, como o governador também do Mato Grosso do Sul, enfim, o João Dória, que está na meia-idade, né? Enfim, temos aí, o partido está vivendo um processo. Eu diria, Cláudio, que o processo mais importante que o partido está vivendo é de buscar se consolidar novamente como um partido que é capaz de elaborar posições, formular políticas públicas, ter propósitos. O que nós vemos hoje na vida pública, especialmente no Parlamento, no Congresso Nacional? É uma sucessão de votações que respondem muito mais ao interesse dos parlamentares do que ao interesse público, das pessoas, de quem contribui, de quem está vivendo um desafio difícil no dia a dia. Emprego, né? Renda, né? Saúde, pandemia, enfim. O parlamento não quer dizer que não vote matérias que procuram responder esses desafios, mas votam algumas matérias que são muito associadas a um propósito, principalmente de atender ao interesse do parlamentar e dos seus interesses políticos eleitorais, não é? São todos eles legítimos, mas são excessivos nesse momento. É preciso que o parlamento tenha mais sensibilidade para o que acontece com o país. Como é que nós vamos sair dessa situação que estamos vivendo hoje? Nós vamos abortar mais uma vez o início de recuperação da economia por falta de clareza sobre como criar uma convergência entre todos e fazer um país realmente decolar, voltar a crescer. Vamos entender no âmbito da política, não vamos dissimular os problemas, fazer de conta que não existe, que não é com a gente. Claro que é com a gente. Os deputados e os senadores são eleitos para legislar, para aprimorar a legislação já existente, para formular políticas públicas e transformá-las em projetos de governo, para sensibilizar o executivo para elas. Enfim, eu vejo que há um processo em curso de renovação na política, em muitos casos decepcionante, né, como muita gente já notou, em outros casos muito bem-vindos, né, que realmente oxigenam e repõem a função pública como ela deve ser, procurando corresponder aos interesses difusos da sociedade. Os interesses específicos você mencionou bem. No parlamento, aprovar qualquer coisa, realmente com o teto imperativo, né, o teto salarial imperativo, que já é de R$39 mil, é difícil a começar pela mobilização dos funcionários do Legislativo e de todas as outras corporações, judiciário, executivo, etc. Agora, aqueles que realmente estão vivendo a dificuldade do dia a dia, eles não têm uma representação tão bem organizada. São interesses difusos da sociedade. O bem-estar, a melhoria da qualidade de vida, o combate ao desmatamento, o meio ambiente de um modo geral, o combate às desigualdades, a atenção na saúde e na educação. São interesses difusos, todos concordam, mas não tem o lobby, a corporação que está ali defendendo
e dando a esses propósitos uma condição de universalidade. É para todos, não é só para uma parte, não. O senador José Aníbal, ao vivo, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, entrevista também agora reproduzida na capa do portal UOL. Senador, queria ouvi-lo sobre reforma tributária, o projeto que tramita na Câmara e que, se avançar na Câmara, já vai chegar ao Senado Federal. Qual que é a posição, qual é o clima que o senhor sente hoje no Senado em relação a esse projeto? Me refiro mais especificamente àquele que altera as regras do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. É um prazer responder a essa pergunta. Eu acho que esse projeto é uma anomalia. É um projeto mal trabalhado, é um projeto que não teve a discussão necessária, é um projeto que se sobrepõe a um propósito fundamental que vinha sendo trabalhado anteriormente de realizar efetivamente uma reforma tributária, uma reforma dos tributos em geral, de unificação, de simplificação, de uma regra de ouro numa sociedade democrática contemporânea. Quem paga mais imposto é quem mais ganha, e não quem menos ganha. O imposto no Brasil é regressivo. O caseiro e a caseira que trabalham, eu tenho um sítio, que trabalham lá, eles pagam proporcionalmente mais imposto do que eu. Isso é uma anomalia. E o Congresso está votando uma coisa que, infelizmente, é circunstancial. O governo quer fazer recursos imediatos, propósito legítimo, o governo está sempre querendo fazer recursos. Então vamos procurar ver aí o que dá para fazer e chamar isso de reforma. Isso não é reforma coisa nenhuma. Inclusive numa matéria tão crucial como o imposto de renda, onde você pode estabelecer um regramento mais adequado, mais justo. Uma coisa que está sendo feita em afogadilho. Se depender de mim, tanto quanto a reforma política, a volta das coligações proporcional, não, é retrocesso. Reforma tributária, do modo como está aí, é retrocesso. O parlamento tem que votar algumas coisas que ajudem a estruturar o país. Uma boa reforma tributária estimula a produção, estimula o investimento, estimula o emprego. Uma boa reforma tributária pode propiciar aos que menos têm uma condição de vida melhor, né? Uma carga tributária menor. Não é fácil, porque você vê na inflação de hoje, o que está pesando? O arroz, o feijão, a carne, não é? O ovo, o leite. Isso é o que as pessoas compram. Boa parte do que elas ganham, elas gastam nisso. E aí aguenta uma inflação, um pacote de arroz que custava R$15 há um ano atrás e hoje é 25. R$10 de diferença. Isso mexe no orçamento da família do brasileiro. Não é? O óleo, não é? Uma dona de casa até me disse, olha, do jeito que vai, daqui a pouco o azeite português vai ser mais barato do que o óleo. O Brasil que é o maior produtor de soja do mundo. Não é possível. Então, essas questões, não dessa forma como eu estou dizendo aqui, elas teriam que ser absorvidas pelo parlamento e buscando um caminho para atenuar isso, para melhorar. Nós não podemos viver sempre de circunstâncias. Por exemplo, fazer mudança no imposto de renda para tentar uma arrecadação maior, para isso aquilo, já se viu, a conversa está toda contaminada. Há um excesso de oposição a ela, não é? E se há um excesso de oposição, é porque a coisa está mal conversada. Faz uma reforma tributária. Houve um avanço notável, simplificação, unificação de tributos, estímulo, redução da guerra fiscal, mas não foi isso que foi feito. Portanto, eu sou contra o que está sendo votado lá. Senador José Aníbal, para encerrar a nossa entrevista, é claro que a gente quer saber do senhor informações sobre o estado de saúde do senador José Serra. O senhor tem falado com ele? Como é que está o senador José Serra? Tenho falado com ele. O Serra está bem. As pessoas pensam, não, o Serra está doente. Não, o Serra contraiu o mal de Parkinson, né? É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E agora ele vai se dedicar a definir um procedimento de tratamento mais adequado e que permita um melhor resultado, né? Para isso, ele achou melhor ficar 4 meses mais voltado para isso. Com toda razão, ele tinha contraído Covid recentemente, apesar de ter recebido as 2 doses de vacina, mas infelizmente não houve
foi assintomático, né? E agora ele vai poder se dedicar esses 4 meses a cuidar do que é fundamental, a saúde dele, e certamente voltará com mais energia. Senador, eu tenho uma pergunta final também, rapidinho. Eu queria saber a sua avaliação sobre o senhor já falou, enfim, de forma bem ampla, né, dessa questão, mas eu gostaria de especificar mesmo sobre o projeto do PSDB para a presidência da República, né? A gente tem visto aí que depois, enfim, de 2 anos e meio de governo, São Paulo, que continua governado pelo PSDB, rejeita de maneira bastante significativa a gestão do atual governador João Dória, assim, a níveis bolsonarianos, né, a volta de 60% de rejeição. E aí o governador está sempre situado em posições muito modestas nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República. Essa frustração é sentida no PSDB? Quer dizer, o desempenho do governador de São Paulo de alguma maneira afeta o ânimo do PSDB com relação à disputa presidencial do ano que vem? Roberto, às vezes o governante toma decisões, adota políticas públicas que nem sempre encontram acolhida junto à população, embora sejam justas. O Dória, que até injustamente é muito questionado pelo desempenho na pandemia, mas ele teve o melhor desempenho entre todos os governadores do Brasil, a começar pela vacina. Se não fosse ele, nós não teríamos tido, já no começo desse ano, uma vacina à disposição. Foi ele que fez um esforço enorme para fazer esse acordo com os chineses e produzir a vacina no Butantan, que é um instituto extraordinário. De outro lado, o governo tem sido realizador, está investindo em várias áreas. Há uma certa injustiça, não injustiça, mas há algo que a gente precisa entender melhor e trabalhar sobre a avaliação negativa. Né? Nunca há avaliação negativa que não se possa transformar em positiva. Né? Nós já vivemos várias situações como essa. De modo que eu acho injusto nesse sentido. É alguém que teve a iniciativa da vacina e que realiza um governo com muito empreendedorismo, muitas realizações, muitos investimentos, né, em várias áreas, inovações, em áreas também da educação, do ensino técnico, tecnológico, de formação profissional. Enfim, eu espero que isso seja relevado, isso seja melhor considerado e avaliado pelo eleitor de São Paulo. Até porque o João Dória é um dos nossos candidatos nas prévias para indicar o candidato do PSDB. Temos também o Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. De modo que eu espero que essas prévias, inclusive, vão propiciar a eles todos, e está propiciando, que eles se exponham mais no sentido de dizer o que estão fazendo, o que fizeram e o que esperam fazer para que o Brasil realmente encontre um caminho melhor, né? Bem melhor do que esse que nós estamos vivendo, que é uma tensão cotidiana, um estresse cotidiano, que realmente as pessoas vão ficando cansadas, vão ficando inquietas, né? Vão ficando até com medo como é que vai ser o futuro. Senador José Aníbal, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Um abraço para o senhor. Obrigado. Boa sorte, senador.